Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 6. Se você tem sua Bíblia aí, eu peço que acompanhe. Nós também estamos falando com quem está em casa e eu tenho dado lembretes para os irmãos que têm acompanhado nossa programação e temos encorajado muitos irmãos e aqueles que também não são irmãos da fé, mas que estão recebendo esse material, é muito bem-vindo, tá? E nós queremos te encorajar a usar esses conteúdos da maneira correta. Não é porque estamos em casa que nós podemos prestar culto de qualquer forma. E deixa eu colocar isso de outra forma. Em casa pode e deve acontecer verdadeiro culto. Talvez essa seja a melhor forma de eu colocar isso. Então, você que está em casa, abra sua Bíblia. É uma coisa que às vezes nós deixamos de fazer, porque estamos com a televisão transmitindo tudo, e a gente não toma cuidados que presencialmente nós tomaríamos para dar com excelência ao Senhor. Então foque nesse momento, traga a sua palavra, traga a Bíblia, ponha diante de vocês, aquiete o ambiente para que você possa usufruir o máximo. A gente sabe que não é a mesma coisa, a gente sabe que não tem como você prestar culto à distância, mas tem como prestar culto em casa, ali, tem como prestar culto individual. E claro, coletivamente. Mas à distância não. A Bíblia não nos dá essa possibilidade. Então, nós queremos que você seja encorajado ao estar participando conosco disso, que tudo que está acontecendo aqui, você preste culto em casa. Infelizmente, não tem como também participar da mesa do Senhor remotamente. Isso é uma mirabolice. Permita, meus irmãos, me desculpe, mas isso não é possível, tá? Não vou pedir para você colocar um copo d'água em cima da televisão, hoje nem dá para fazer isso, não se equilibra, são muito fininhas, não tem como você pegar um pão e ir na cozinha e fazer, não existe ceia remota, a ceia acontece no corpo. Então, para aqueles que não estão aqui, nós temos a maior vontade que você participe da mesa do Senhor. Entre em contato conosco, por que não agendarmos um horário para podermos te servir e ministrar a ceia para você? É possível, mas esta é a regra, que a igreja do Senhor se reúna, e por isso nós fizemos um convite mais amplo, ainda dentro de protocolos, obviamente, mas é assim que a mesa do Senhor é administrada, no corpo e na comunhão. É isso que ela comunica e prega, é isso que Jesus ensina teologicamente ao ministrá-la. Então por isso, nós separamos hoje 3 momentos, acabamos usando apenas 2, mas a cada mês, se isso não passa, se essa pandemia não passa, e pelo jeito ela ainda vai conosco um tempo, nós queremos fazer assim, tá? No mais, continuamos aqui com nossas reuniões dentro dos limites que nós temos podido fazer, como os irmãos sabem, através dos nossos comunicados. Então, fica aí a instrução para quem está em casa também. Valorize o momento de culto para oferecer culto em casa. A palavra do Senhor aqui em João, capítulo 6, quero convidá-los ao versículo de número 24. Daqui por diante, assim diz a palavra do Senhor. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que creiamos em ti, para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu.
o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo algum eu o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 52. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os seus pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém. Quem comer esse pão viverá eternamente. Jesus aqui, capítulo 6, foi então pela vez que ele deixou mais clara a teologia da mesa. Ele vai clarificar isso futuramente. Isso foi ensinado de forma um pouco mais obscura no Antigo Testamento, no sacrifício que Deus exigia para que pessoas entrassem em comunhão com Deus, para que pecados fossem representados diante de Deus. Mas tudo aquilo era limitado, provisório e histórico. Não era eterno, permanente, nem suficiente. Mas aqui Jesus, então, pela primeira vez, deixa mais clara essa teologia. Pela primeira vez, Ele próprio está falando sobre Ele. Jesus está agora no mundo, homem feito, encarnado, para fazer algo especial. Ele está aqui, deixando mais evidente, deixando mais ilustrado, a tal ponto que ele chega e diz que quem vê a mim vê o Pai. Eu vim traduzir as palavras de meu Pai. Eu vim trazer a consumação do que foi profetizado, do que foi ensinado, do que foi adiantado, do que foi ilustrado. Eu vim trazer Deus para bem perto. E nesse momento Jesus começa com um vocabulário que não é digesto, que não é agradável, por um lado, porque ele vem falar sobre salvação. Glória a Deus, esse é um assunto bom, sim, mas quanto mais Jesus enfatiza a salvação, mais clara fica a verdade de que há uma condenação, de que há uma reprobabilidade. Assunto esse que, com o passar do tempo e dos anos, só foi ficando cada vez mais indócil, foi ficando cada vez mais esquisito, estranho e alheio. Hoje, falar em inferno é, no mínimo, politicamente incorreto. Falar em condenação, em reprovação de comportamento, você vai ser taxado de um monte de coisas. É ou não é verdade? Imagina eu reprovar um comportamento com base num livro antigo. Isso não faz sentido para o mundo, não é de ontem, não é de hoje.
há muito tempo atrás, a ponto de a Bíblia falar sobre si mesma, que jamais será amada pelo mundo. O mundo não ama a igreja. No vocabulário de João, nas suas cartas, ele diz que o mundo odeia a igreja. E mundo é o sistema cultural. Então, quando a igreja começa a se parecer com o mundo, obviamente que esta parte e esses elementos, essas pessoas, não estão sendo o corpo daquela cabeça que é Cristo. Não estão pensando os pensamentos de Cristo, pensamentos estes que são odiados pelo mundo. Jesus começa a deixar isso claro aqui, ao dizer que ele veio dar vida para a gente morta. E ao falar de vida, ele deixa claro que existe morte. Ao falar de condenação, ele evidencia que existe salvação. Ao falar de salvação, ele mostra que existe condenação. Céu e inferno são tratados na Escritura e os seus discípulos precisam aprender sobre isso. Nós não podemos negligenciar, porque esse é o drama do tempo. Isso não é conversa para depois do tempo. Isso é o drama da história. Então nós vamos ter adiantamentos históricos e bíblicos. Noé e uma arca. Veio um juízo. Deus não vai tolerar para sempre o pecado da humanidade. Arrependam-se. E então chegou o tempo que se esgotou. E Deus fecha a porta da arca e derrama chuvas e águas de condenação e juízo. E nesse mesmo momento, o que estava acontecendo? Salvação. O juízo consumado de Deus sempre evidencia uma providência graciosa de salvação. Aquela arca imensa, cheia de bichos e nada perfeito. Ali naquela arca nós tínhamos um monte de bicho. Dá para imaginar como é que era aquele lugar? As crianças amam essa história e os professores de escola dominical amam contar sobre essa história. Eu tenho um livro 3D que eu preciso achar, e 3D é de papelão. Você abre e pula uma arca para fora e sai jacaré da água e nuvens. É muito bacana de ver, é lindo de ver. Mas tem gente morrendo lá fora. Certamente no início daquelas águas, gritos e gemidos de morte. E lá dentro da salvação, ufa, aqui dentro está todo mundo bem, né? 8 pessoas e um monte de bicho, um zoológico, vivendo por 40 dias. Tem gente aí que não está aguentando um apartamento com 2 bichinhos humanos. A gente tem dificuldade com um. Imagina uma arca fechada, com pequenas ventilações lá em cima. 40 dias, no escuro. Já imaginou o cheiro da salvação em Noé? Mas não tem outra. É estranha, é escandalosa, é inacreditável. E de tão inacreditável que não acreditaram. Mas é a única. Mas é. E quem entrou naquela arca bebeu da providência salvífica de Deus e viveu para ver um novo começo, uma nova vida. Este foi um adiantamento sobre a providência de Deus na terra, uma ilustração, uma cena isolada que falava sobre a providência de Deus. Há uma condenação por vir e há uma salvação profetizada. E no meio tem uma arca, e no meio tem Moisés e um cajado, e no meio tem um trono, e no meio tem um juiz, e no meio tem uma igreja. O que todos esses têm em comum? Representam Cristo na terra, na história, no drama da história. E esse Cristo vem pessoalmente edificar essa igreja no templo. E como ele faz isso? Pagando o preço.
perdoando pessoas, redimindo pessoas. A igreja é feita de rachaduras, de rebocos. A igreja é feita de gente incompleta, de gente que tem que andar com uma placa na testa, em construção, em obras, ou como nós temos nas ruas públicas, ou nos shoppings, desculpe o transtorno, estamos em obra, para melhor lhe atendê-lo. Essa é a placa do crente para o mundo. Desculpa meus defeitos, mas eu estou em obras para te amar. Eu estou em tratamento para poder te tratar, para poder te servir, para poder te estender a minha mão curta, limitada e às vezes ferida. Mas essa é a igreja, e não tem outra. Esse é o jeito que Jesus decidiu fazer com o mundo. Era uma arca fedorenta, mas era a arca da salvação. É uma igreja feita de pessoas imperfeitas, mas são as pessoas que representam o amor de Deus no mundo. E você quer saber de uma coisa? Quando a igreja decide viver como quem come a carne e bebe o sangue de Cristo, vidas são alcançadas a despeito da nossa perfeição. E nós somos tratados, e o nosso tratamento vai acontecendo, porque Ele prometeu e vai cumprir, que terminaria a obra que começou em nós. Então Jesus, quando chega em João 6, e diz: vocês estão me seguindo há muito tempo, e não é porque viram e creram, viram os meus sinais e dobraram seus joelhos, viram a minha divindade e me adoraram como Deus, é porque eu enchi a barriga de vocês de pão. Jesus aqui denuncia que a mente humana é materialista, pragmática e limitada, e não consegue muitas vezes imaginar, pensar e visualizar e ter em perspectiva além da necessidade cotidiana. E nós nos esbarramos no nosso cotidiano e ali nos afogamos. Jesus está mostrando que essas pessoas seguiam Ele sem fé, e só seguiam porque viam dele sair pão. Quantas pessoas não estão frias hoje na fé porque está faltando pão nessa pandemia? Porque está faltando outros mimos que podemos ter num tempo de mais bonança, de maior bem-aventurança. Pessoas que se distanciam porque foram machucadas, pessoas que saem da igreja porque não gostou do jeito que o outro olhou para ela ou falou com ela, pessoas que se ferem por conta das limitações do tempo, e com isso provam que estão mal relacionadas com aquele que elas não podem se desrelacionar. Quando o nosso elo é pão ou pessoas limitadas, nós vamos perder o vínculo, porque esse elo facilmente se rompe. Quando o nosso elo são coisas, perderemos o vínculo, porque as coisas se rompem, se estragam, se perdem. Jesus está deixando claro que o elo que nos une à salvação e ao Pai é um elo incorruptível, é um nó que não se desata, o seu sangue derramado, o seu corpo mastigado. Quando é isso que nos une a Cristo, nós não apenas nos toleramos, nós nos amamos, porque temos motivo para isso. Nós saímos do nosso lugar porque temos razão para isso, um preço foi pago. Nós vamos em direção ao outro, nós nos entregamos e nós colocamos a nossa vida em perspectiva de consagração, que é algo louco. Mas a cruz faz isso em nós, porque nós percebemos o que está rolando sobre-humanamente, sobre a história. E aqui ele está dizendo que o corpo dele e o sangue dele seriam dados para que houvesse perdão de pecados, para que houvesse limpeza de mentes, para que houvesse vida onde havia morte, para que houvesse reconstrução onde tudo estava perdido, e que agora a vida seria dada eternamente. Ele então começa a falar para esses discípulos
que eles precisavam dessa teologia, uma teologia que mostrava uma prática. Eles comeriam e bebiam para viver, mostrando que há vida além do estômago, mostrando que há alimentação além da bebida, além da comida, mostrando que há vida além da história, além do tempo, mas que existe uma vida espiritual, uma nutrição espiritual, uma fome espiritual, uma sede espiritual, uma realidade espiritual e uma eternidade. E tudo isso invadiu o tempo e a história e a matéria para oferecer para pecadores a salvação. E a fala de Jesus é: creiam. A obra de Deus é esta, que creais no meu nome. Percebam o que ele falou? A obra de Deus é esta. Se vocês estão aqui hoje comigo para ficar à mesa do Senhor, o seu corpo e o seu sangue, a desconfiança do nosso coração é que é gente que crê. Porque isso aqui é escandaloso. Não entenderam lá, e se eu explico para uma criança, pode ser que ela se escandalize. Como assim o tio está falando para comer a carne do outro? Beber o sangue. Como a minha filha começou a falar agora, a gente fica corrigindo, não pode fazer isso para comida. Mas aprende, né? Jesus deixou esses homens de boca aberta, porque o que ele estava falando de fato era radical. Mas futuramente, o mundo viu do que se tratava. Aquele pão subiu ao madeiro e foi moído, e o vinho escorria pelos braços da cruz. Beber é colocar a vida como dependente dessa obra. Comer é de fato se ajoelhar ali e confessar que sem esta providência estamos condenados justamente, mas pela obra dele, perdoados graciosamente. Você crê? Você crê? Vou perguntar mais uma vez. Consulte o seu coração. Vale para quem está aqui e quem está em casa. E eu sei que sai som dessas máscaras. O som passa daí. Mas eu queria que você confessasse. Você crê? Você crê? A igreja é feita de gente que crê. E só podemos crer porque Cristo fez tudo isso. Morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele juntou os seus discípulos, deu o pão, o vinho e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. E essa é a nova aliança que é feita por vós. Ele, ao subir na cruz, disse que estava consumado. Isso que ele fala à mesa é que estava consumado. O que foi feito para que pessoas como eu e você pudéssemos ter vida, perdoados, amados, adotados. Glória a Deus nas alturas. Estamos diante da mesa com o Senhor. E nós vamos orar em consagração. Para isso eu quero convidar os nossos irmãos presbíteros que venham à frente. Nossos irmãos diáconos estiveram trabalhando para preparar essa mesa com muito cuidado protocolar, e nós embalamos da melhor forma sanitizada possível para que você possa participar. Eu vou instruir e em seguida nós vamos orar em consagração do nosso coração e também desses elementos. Esses elementos não são transformados mediante a nossa oração, tampouco isso aqui trata de uma memória. Nós estamos trazendo ao nosso coração essa mensagem, essa memória, fato. Mas a verdade é que Cristo se dispôs nos meios de graça. Então entenda que ao crermos em Cristo e fazermos conforme Ele nos manda, nós estamos participando com Ele da sua presença. Jesus está presente na ceia.
E nós precisamos ser alimentados na matéria da fé. E esta é uma mensagem que, como o corpo precisa de pão, como o corpo precisa de água, de vinho, de bebida, nós precisamos de Cristo para viver e termos vida eterna. Nós vamos, como sempre fazemos, ir com os elementos até você. Você que vai participar, peço que você fique de pé, pegue dos elementos e se assente com os elementos. Esteja em oração, mas logo em seguida, quando todos tiverem recebido, nós todos vamos participar juntos, ao mesmo tempo, depois de termos orado. E uma dica que eu quero dar para você é que para abrir esse potinho, não tente abrir só num ponto de pressão, vá rodando e abrindo, que vai ser mais fácil. É só uma dica aí para você ter sucesso nessa nova modalidade. Nós vamos orar em consagração. Quero que você busque ao Deus agora. Coloque o seu coração diante da tremenda providência que Deus nos deu em Jesus Cristo, ao providenciar do seu corpo para que a igreja fosse corpo. Ó Deus bendito, nós consagramos a Ti o pão e o vinho, consagramos a Ti essa mesa, pedindo a Deus que o Senhor ilumine as nossas mentes e o nosso coração na dependência do Senhor, profunda e radical, mas que o Senhor também consagre o nosso coração para louvor do Teu nome, para nossa alegria, para o nosso tratamento. Deus, que haja contrição agora por pecados, que haja confissão e mudança de vida, que haja nesse lugar, ó Deus, temor ao nome do Senhor, pois estamos diante de Cristo Jesus, estamos à mesa com Teu Filho. Sustenha as pernas da Tua igreja para atravessarmos esse deserto e sairmos tratados pelo Senhor, animados pelo Teu sangue. Anima a fé da Tua igreja, nos envia mais uma vez, nos ajunta mais uma vez, e tem misericórdia desse tempo. Abrevia, ó Deus, abrevia em nome de Jesus. Amém.